Fala galera, ligada no canal Golaço, estamos chegando por quê? Porque teve noite de Copa do Brasil. O Fluminense recebeu o Bahia no Maracanã depois de ter perdido. Depois de ter perdido o primeiro jogo por 1-0, o Tricolor fez o que fez. Você assistiu o jogo? Eu já vou te contar, relaxa. No segundo jogo da noite, teve eles, o Timão, recebendo o Atlético Paranaense depois de ter vencido fora de casa por 1-0. Eu já te conto tudo, fique ligado, tudo sobre a Copa do Brasil agora no canal Golaço. Que viva el fútbol, que viva el fútbol, que viva el fútbol. Mais um vídeo daqueles que a gente fica frente a frente pra gente conversar sobre tudo que acontece de mais relevante sobre o mundo da bola. E hoje teve noite importante na Copa do Brasil, as voltas das quartas de finais, sim, os jogos de volta para Fluminense e Bahia e Corinthians e Atlético Paranaense. Os jogos de volta das quartas de finais. E o Fluminense se deu bem em casa. Está na semi e vai enfrentar ou Vasco ou Botafogo. Sim, teremos uma semifinal carioca já garantida. Por quê? Porque o Bahia fez o papel dele lá na Arena Fonte Nova, certo? Venceu o primeiro jogo por 1-0, mas o Fluminense fez o papel dele também, vencendo por 2-0. Ou seja, com o primeiro gol de Canóbio e o Thiago Silva, Thiago Silva, o monstro, fazendo o segundo, decretando a vitória do Fluminense. Todo mundo já pensando ali que ia para os pênaltis. O Thiago Silva de cabeça foi lá e foi decisivo para o Flusão, abrindo uma vantagem e o Fluminense conquistando acesso para as semifinais da Copa do Brasil. O Fluminense está mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil, com mais uma vez Thiago Silva, histórico jogador, fazendo o gol desta classificação. O jogo foi meio mornão, tá? Meio mornão. Primeiro tempo ficou 0-0, sem muitas oportunidades. Aí foi no segundo tempo que as coisas começaram a esquentar. Canóbio fez o gol que empatou o duelo, né? Onde eu disse que tava já indo para os pênaltis, todo mundo achando que ia para os pênaltis, quando o Thiago Silva, o monstro, foi lá e fez de cabeça, garantindo o Flusão na semifinal. Cara, que bacana. Então, o Fluminense vai ver de camarote o jogo de amanhã. De amanhã? É porque eu tô gravando, gente, é numa quarta-feira, tá? Mas vai ser hoje o jogo entre o Vasco e o Botafogo. Quem será que avança para enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, hein? Já no outro jogo, que deu sequência a esse do Fluminense e Bahia, teve o Corinthians recebendo o Atlético Paranaense. O Corinthians já havia vencido o Atlético Paranaense lá em Curitiba, lá na casa dos caras, né? Aí, meu amigo, é aquele negócio, né? O time, quando não faz o papel de casa, é meio caminho andado pra dar ruim, né? Corinthians já havia vencido fora de casa, aí na Neoquímica Arena, com mais de 40 mil torcedores, fi. Com Memphis Depay jogando, depois de ter se tornado o maior artilheiro da sua seleção. Ah, e falando em Memphis Depay, é o seguinte: aos
43 minutos do primeiro tempo, o Memphis Depay saiu de campo, sim. O Dorival tirou o Memphis Depay. O Memphis Depay não saiu com a cara muito boa, tá? Memphis Depay não saiu com a cara muito boa. Todo mundo ficou sem entender porque ele não demonstrou sinal de lesão alguma. Aí já veio na mente de quem estava assistindo o jogo de que fosse por conta que ele estava vindo de uma data FIFA, que estava desgastado, teve uma viagem, tal e coisa. Só que a cara que o Memphis Depay saiu não demonstrava que ele estava querendo sair não, tá? Não estava demonstrando que isso estava combinado. Só que o Memphis Depay saiu antes mesmo de terminar o primeiro tempo e todo mundo ficou bugado. Cara, por que o Dorival tirou o Memphis Depay antes? Ele queimou uma janela de substituição, faltando 2-3 minutos para encerrar o primeiro tempo. O que justifica um treinador tirar um atleta do nível do Memphis Depay sem sentir lesão alguma, faltando 3 minutos, queimando uma janela de substituição do primeiro tempo, cara. Ah, detalhe, o Memphis Depay não ficou no banco depois que foi substituído não, tá? Ele desceu pro vestiário, aumentando ainda mais o climão. Aí, no intervalo do primeiro tempo, acho que foi o Guinegão que deu entrevista, cara. E o repórter perguntou pro Guinegão se ele sabia de alguma coisa, se tinha alguma coisa combinada para essa substituição do Memphis Depay antes do primeiro tempo finalizar. Ele disse, não, eu não sei o que aconteceu, mas que para o Memphis foi a melhor opção. Tipo assim, dando ao entender que seria bom para o mental do Memphis ter saído naquele momento, já que ele chegou de uma data FIFA. Ficou um climão assim, o narrador do jogo e os comentaristas querendo uma resposta do que pudesse explicar essa saída do Memphis antes do final do primeiro tempo. Enfim, o Corinthians já havia vencido o primeiro jogo e venceu também o segundo. Ah, mais uma vez, detalhe, o Corinthians venceu lá em Curitiba o Atlético Paranaense com um gol do Guinegão. Tá? Aí na Neoquímica Arena, que marcou também o retorno do Yuri Alberto vindo de cirurgia, já te conto. Gols do Garro, que já havia acho que 9 meses sem marcar gol pelo Corinthians, fez um golaço inclusive, tá? O Garro fez o primeiro, o que já abria uma larga vantagem de 2 gols sobre seu adversário. Ah, rapaz, já tava me esquecendo de colocar isso em pauta. O Atlético Paranaense, todo mundo sabe que ele tá disputando Série B, certo? O Atlético Paranaense disputando Série B, veio com um time meio que alternativo, tá? Pelo Odair Herman. Por quê? Porque o principal foco do Atlético Paranaense é o acesso. Eles estão focados em ter o acesso à Série A na próxima temporada. Então eles vieram com um time meio que assim, não vamos dar tudo de nós para esse jogo, tá? A gente vai lá, vai competir, vai tentar arrancar ali o que puder com esse time. O Atlético não foi com forças máximas para este jogo, porque o foco é o acesso. Então, beleza. O Garro fez o primeiro do Corinthians, que já enlargueceu mais ainda a vantagem do Corinthians. E adivinha quem fez o gol que selou os 3 gols de vantagem do Corinthians, dando ao Corinthians a classificação? Guinegão. Sim, cara, o moleque tá inspirado, acho que são 5 partidas e 4 gols, ou não sei se essa soma já estava contabilizando a partida dessa quarta. Se não estava, é o 6º jogo dele e 5 gols, tá? É bom ver isso aí, o moleque tá demais fazendo gol decisivo. O Corinthians venceu, somando aí os 2 placares, por 3-0 o Atlético Paranaense. Eu particularmente pensei que o Atlético fosse aprontar pra cima do Corinthians, tá? Até porque o Atlético é copeiro, hein? O Atlético é copeiro, mas devido às circunstâncias do Atlético estar disputando uma Série B,
eles estão realmente focados pelo acesso e trouxeram um time não tão forte assim, vamos dizer assim. O foco deles não foi essa classificação em cima do Corinthians, tá? E o Roberto voltou de lesão, voltou bem, foi ovacionado pela galera quando ele entrou. Teve poucos minutos, é claro, tá? E o Corinthians classificado espera o jogo desta quinta-feira entre o Cruzeiro, que tem vantagem sobre o Atlético Mineiro. O jogo vai acontecer nessa quinta-feira entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro já com vantagens, tendo grandes possibilidades de ir para a semifinal para enfrentar o Corinthians. O Corinthians vai assistir de camarote o jogo dessa quinta entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sim! Bom, gente, este foi aí um resumão do que rolou nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Fluminense passou, Corinthians passou e vamos ver o que vai acontecer nessa quinta-feira entre Vasco e Botafogo e Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou Cruzeiro Atlético Mineiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o canal Golaço trazendo todas as informações dessa quarta de finais aí da Copa do Brasil. Se você curte ficar por dentro das últimas informações sobre o mundo da bola, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau!